Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Sol está em Capricórnio e a Lua em Libra. É uma leitura atemporal, porém, pode ser que pessoas que têm o Sol em Capricórnio e Lua em Libra, os dois, ou apenas um dos dois, pode ser que encontrem mais facilmente essa mensagem. Também pode ser que você encontre essa mensagem quando o Sol está em Capricórnio e a Lua em Libra também. Ou pode ser que você apenas encontre essa mensagem em algum outro momento. E se chegou até você, é por algum motivo. Eu, particularmente, já estou sentindo uma energia caótica. Uma energia bem caótica. Eu quase coloquei fogo aqui no meu quarto. É... Eu queria falar que eu estou brincando, mas eu não estou. Um, 222 no timer. Pode ser que. Assim, eu tô pegando várias energias, né? É uma leitura coletiva, mas o que me veio à cabeça é que você ou alguém que você tá conectado tipo, tacou foda-se pra alguma coisa e alguma coisa tá queimando. Alguém colocou. Eu acho que não é nem colocou a lenha na fogueira. Eu acho que alguém deu uma ciscadinha assim, ó. Caiu um pouquinho de uma faísquinha aí, ó. E a pessoa tá só olhando queimar. Aí eu não sei se é você ou se é alguém que você tá conectado. Mas a gente vai descobrir já já. Já já. Bom, gente, hoje eu estou usando esse deck aqui de tarô de gatinhos. E eu também vou usar o espírito animal. Bom, a Capricórnio é uma energia bem de fazer as coisas acontecerem, né? E Libra é uma energia de manter as coisas balanceadas. Ontem eu fiz uma leitura em inglês e eu acho que é muito essa energia, assim. Pra mim, tava dando muito essa questão de conversar, né? De comunicação. E com o negócio que eu falei, né? De estar deixando pegar fogo, pode ser que tenha alguma coisa em relação à comunicação. Alguém falou algo, você ou essa pessoa que tá conectada, eu não sei. Parece que aconteceu alguma coisa nessa questão de comunicação que talvez estava desbalanceado e agora tá pegando fogo pra entrar para as coisas ficarem mais alinhadas. Eu vou pegar uma carta primeiro para pro Sol em Capricórnio e eu vou também pegar uma carta pra Lua em Libra. Então vão ser duas dos espíritos animais. E vamos ver o que vai sair. Primeiro pro Sol em Capricórnio. Hum. Hum. Talvez você esteja tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Daí você não tá conseguindo, talvez, focar no que realmente você precisa fazer no momento. Você tá querendo fazer um monte de coisa e não tá rolando. Saiu esse daqui, que é a. Em português, é a raia.
Bom, eu vou ter que ler sobre a raia porque eu não lembro. Hum. Embaixo tá o peixe. Hã, engraçado, porque na verdade, tecnicamente, o peixe ele tá invertido. Então pode ser que se tem alguma coisa em relação à comunicação, pode ser que antes você ou a pessoa que você está conectado tava mantendo as coisas bem superficiais. Ai, no topo é o golfinho, gente, que é muito bom. Eu não lembro exatamente o significado, mas eu sei que é bom. Mas enfim, eu vou daqui a pouco ver então. Eu vou ler sobre a raia. Vamos ver pegar um animal pra lua em Libra. Essa carta quer sair, qual que é? É o tubarão. Bom, gente, a gente viu praticamente quase todas as cartas do elemento água aqui. E água é muito em relação à emoção. Então, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a emoções aqui, hein? Pode ser que essa comunicação era sobre isso, essa uma questão talvez um pouco mais emocional. Vamos ver, vamos ver. Né, porque a gente viu o peixe e também a gente viu o golfinho. Então vamos lá para o elemento de água. A raia. Gente, eu vou traduzir aqui rapidão, só para ficar mais fácil. Aguentar aí. Ah, eu também vou ler sobre o peixe e o golfinho, porque daí eu fiquei curiosa. Raia. Desenvolvendo confiança, senso de identidade ou coluna. Então, pode ser que essa questão da comunicação, pode ser que você esteja criando essa coragem para se comunicar com alguém. Ou a pessoa está, né, criando essa coragem. A gente não sei de quem que é essa energia ainda. Pode ser, mas eu sinto que pode ser mais sua, na verdade, do que da outra pessoa. A carta da raia representa um ponto decisivo no crescimento pessoal. Chegou o momento em que a raia deve decidir entre o antigo, fácil, confortável e familiar, e o novo, desafiador, desconfortável e desconhecido. A pressão da família e dos amigos torna essa decisão ainda mais complicada. Independentemente da escolha feita agora, é inevitável que esse dilema volte a surgir. Repetidamente, pois a força do Dharma que cresce dentro da raia é forte demais para ser ignorada. Quando em equilíbrio, é entusiasmada, deseja crescer. Quando fora do equilíbrio, culpa os outros desiste. Para trazer o equilíbrio, atravessa o desconforto. Então pode ser que tenha alguma coisa que tá te trazendo esse. Eu acho que realmente essa energia é sua. Tem realmente aí alguma coisa que tá te trazendo esse desconforto e você tá criando essa confiança para realmente fazer essa mudança acontecer. Vamos ler sobre o peixe. O peixe ele é mais, ele é mais uma questão, ele é mais superficial. Então, enfim, eu vou ler aqui para vocês, mas essa é a primeira coisa que vem, alguma coisa bem superficial. Então, pode ser uma comunicação superficial ou até você ter um senso superficial de si mesmo. Talvez você não tenha ido tão a fundo em quem você realmente é. Vamos lá, o peixe.
inquietação, mudança de foco, perdido na corrente. Isso, tipo, super distraído. O peixe adora se deixar levar pela corrente da vida. Nada lhe agrada mais do que movimento. Movimento e mais movimento. O estilo de vida errante do peixe pode ser empolgante por um tempo, mas geralmente leva ao cansaço e a relacionamentos instáveis. Com todas as possibilidades existentes nas vastas águas, o peixe acaba se perdendo sem metas e intenções claras. Passe algum tempo com as forças lunares, querido peixe, pois a paz e a calma da lua irão acalmar sua alma. Quando o equilíbrio é adaptável, viaja bem. Quando fora do equilíbrio, distraído, muda de ideia com frequência. Para trazer o equilíbrio, estabeleça uma pequena meta e realize-a. Então, eu sinto que você tá percebendo. É que assim, o peixe ele tava na última carta do deck, né? Então, assim, isso tá bem a fundo. Então, você precisa ir mais a fundo para realmente perceber que aquela energia existe lá. Eu acho que você tá percebendo essa energia e por isso você tá criando essa coragem porque você tá percebendo, você tá sentindo que tem alguma coisa que não tá bom e que você tá querendo mudar isso com a raia. Vamos lá. Qual que tinha aparecido? Era o golfinho, né? Vamos ver, a gente tem a. Deixa eu ler, eu vou ler o golfinho primeiro. Que era o que tinha saído no topo aquela hora. O golfinho. Inatamente inteligente, curador, luz, bênçãos. Os dons do golfinho vão além do que a mente humana consegue compreender. As personalidades do golfinho são frequentemente atraídas pelas artes de cura, pois são sensíveis ao sutil e gostam de trabalhar no nível do espírito. É fácil para os tipos golfinhos subestimarem o impacto que causam no mundo. Essas criaturas desempenham um papel tão importante na roda do karma que entrar em contato com um tipo golfinho pode mudar completamente o curso do seu dia e, assim, da sua vida. Essa carta também pode indicar que uma bênção profunda está a caminho. Quando em equilíbrio, curador ativo, prática espiritual forte. Quando fora do equilíbrio, subestima o próprio poder. Para trazer ao equilíbrio espíritos afins, pessoas com a mesma vibração. Então, eu acho que essa primeira energia é muito interessante, porque é como se você tá realmente criando agora essa confiança, 14 no timer, essa confiança de ir mais a fundo e ver de onde esse incômodo tá vindo, né? E você, no topo tava o golfinho, que eu sinto que agora você tá entendendo talvez um pouco melhor a sua intuição, ou talvez você esteja aprendendo um pouco sobre a frequência energética, ou como isso funciona. Muito interessante. Aí eu também resolvi, gente, dar uma olhadinha qual que é a última carta do deck que eu peguei pra Lua em Libra e saiu o Tubarão, né? Aí eu também resolvi olhar a última carta do deck, que é o. É, eu não sei como falar isso em português. Cosmic Egg. Ovo cósmico? Acho que é, né? Ovo cósmico. E no topo tá o abutre. E o abutre, na verdade, é muito interessante estar aqui, porque o abutre é sobre fazer coisas que outras pessoas não estão. é, Outras pessoas não querem fazer, porque o abutre, ele. Todo mundo vê como talvez um animal nojento, um pássaro nojento, mas ele vai lá e come o resto da. Né, da. Como que eu posso falar? Quando os animaizinhos morrem. Quando os animaizinhos morrem, alguma coisa acontece, né, e tal. O abutre vai lá é pra comer eles, mas por quê? Pra não
para não deixar que doenças se espalhem, para não deixar que simplesmente apodreça lá e tenha cheiro ruim, crie verme, enfim. Então, o abutre ele faz o que muitas pessoas não querem fazer. Então, pode ser que agora você está entendendo e com a Aloe Libra, né, você está entendendo o que realmente é entrar, fazer as coisas entrarem um pouco mais. Talvez a palavra aqui é justa. Porque eu acho que a questão da Libra é muito isso, né? Ser justo. Então talvez você esteja entendendo que você também tem a sua parte de. Você também tem a sua parte de justiça nessa situação. Na sua vida toda, né? Mas enfim. Muito interessante. Vou ler então agora sobre o tubarão. E o ovo cósmico eu sinto que é alguma coisa assim que tá pra. Tem alguma coisa chocando, sabe? E é uma coisa muito bom. Eu acho que o ovo cósmico é sobre a intuição. Não me recordo. Tubarão. Diretividade, exposição, revelação da verdadeira natureza e do desejo. O tubarão só é perigoso quando não o reconhecemos. Essa carta indica que algo importante precisa ser exposto. É estar à espreita nas profundezas, criando tensão. A energia do tubarão assume o controle quando hesitamos em ser honestos, em sermos totalmente nós mesmos, ou tentador, ou não, ou em dizer o que realmente queremos. Pode ser tentador continuar fingindo que nada está errado, mas quando a energia do tubarão está ativa, sentimos sua presença nos rodeando. Quando em equilíbrio, intrigante, cativante, misterioso. Quando fora do equilíbrio, sorrateiro, destrutivo. Para trazer o equilíbrio, honestidade. Então, eu acho que aqui essa, nossa, gente, as cartas, o jeito que as cartas saíram foi muito interessante, mas assim, eu sinto que aqui no momento tem muito essa questão de você, talvez você esteja fazendo um trabalho das suas sombras no momento. Então, pode ser que você esteja indo um pouquinho mais a fundo para realmente entender quem você realmente é. E isso é lindo. Eu já tô adorando essa energia. E é engraçado porque ultimamente eu tenho falado assim, essa questão, que negócio do fogo, né? Que aconteceu antes. Eu comentei com vocês. Eu tenho comentado essa questão de assim, ai, deixa queimar. Tem umas coisas que precisam queimar. Então, assim, aqui eu sinto que tem alguma coisa queimando. Eu acho que tem um foguinho aí que começou. E, enfim, eu acho que tá queimando. Mas tá queimando de uma forma muito positiva. Embaixo do deck, antes de, né, embaralhar, tem o 2 de copas, que é sobre união. E, e no topo a gente tem o cavaleiro de paus. Eu tô sentindo um pouco aqui essa questão de você entender a união entre as suas luzes e suas escuridões, sabe? Seus anjos e demônios. O yin e yang, né? Ontem é, na, eu ia falar entrevista. Você foi numa entrevista? Ou você vai numa entrevista? Enfim, na leitura que eu fiz ontem, saiu muito essa questão de energia feminina e masculina. Se você não sabe muito sobre, talvez seja interessante você procurar. Eu acho que isso ajuda bastante. Pelo menos me ajudou bastante quando eu estava bem no início do meu, quando eu comecei a procurar sobre essa questão de das sombras, né, de cura, é, essa questão da energia feminina e masculina me ajudou bastante. Vamos ver então qual que é a mensagem para essa galera.
Pensei que tinha virado uma carta, mas não virou, não. Mais uma carta, por favor. Mais uma. Ok, não quer sair mais uma. Ainda vou pegar o topo e a última carta. Hum. Então, as duas primeiras cartas que saíram aqui, então, foi o 5 de espadas e o 8 de copas. É bem interessante essa energia, porque depois dessas duas cartas da raia e do tubarão, eu sinto que com os 5 de espadas, você realmente tá vendo coisas que você não. Você está enxergando coisas que você não enxergava antes. Sobre manipulação, talvez que você tinha alguma tendência de manipulação e você não tinha essa claridade sobre, você não tinha essa, como que fala, gente? Calma aí. Não tinha essa consciência dessa disso que você fazia ou de que você ainda faz, mas você está, né, agora olhando para isso de uma forma diferente. Gente, eu tô adorando essa energia. E, e olha aqui. Vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, essa, não, aqui, essa é a energia, né? Que é uma energia, não é das melhores. Que é uma energia, assim, de que é um pouco manipulador, que quer ganhar tudo a qualquer custo, que, que quer sempre estar certo nas situações, sabe? É, e você tá. Cadê? Aqui. E você tá caminhando. Tá vendo que você tá aqui, ó? O gatinho tá dando as costas pra isso. Então você tá caminhando pra algo que realmente vai te trazer uma satisfação emocional diferente ou maior. Você tá dando as costas pra esse tipo de comportamento, pra esse tipo de pensamento, porque as espadas é muito sobre isso, como a gente pensa, né? E quando a gente começa a trabalhar as sombras, a gente entende que todos nós somos programados, né? Quando nós somos crianças. E é engraçado porque quando eu tava dirigindo mais cedo, me veio um pouco essa questão, né? De que todos nós somos programados de alguma forma. Mas assim, todos somos programados de uma forma muito única, porque a nossa convivência, né, as pessoas com quem a gente convive, o nosso círculo familiar é totalmente diferente, né? Então, por mais que, por exemplo, mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Se você tem irmãos, né? Mas vamos supor assim, eu tenho uma irmã e um irmão mais velhos que eu. Então, assim, por mais que sejam, que nós nascemos, né, nós nascemos da mesma mãe, nós temos os mesmos pais, mas a gente não experiencia os mesmos pais, né? Porque quando minha mãe teve o primeiro filho, ela era uma pessoa. Quando ela teve o segundo filho,
a minha irmã, ela já era uma pessoa totalmente diferente. E quando ela me teve, então, meu Deus do céu. Ainda mais porque eu tenho 10 e 12 anos de diferença dos meus irmãos. Então, por exemplo, essa questão de, por mais que sejam os mesmos pais, mas é uma década diferente no meu caso. Mas independente se não fosse, né? Mesmo os meus irmãos mesmo, que eles têm apenas 2 anos de diferença, eles não experienciaram os mesmos pais. Sempre é diferente. Porque muda, porque, por exemplo, meu irmão, ele é homem e minha irmã é mulher. Tem diferença de tratamento, tem diferença nas coisas e a gente sabe, né? Não vou ficar aqui lambendo o cu, porque a gente sabe, né? Que tem diferença. Eu não tô falando especificamente da minha família, mas claramente teve, porque, né? Enfim, tem. Em qualquer âmbito familiar, tem, né? Então, assim, a gente sempre experiencia as pessoas de uma forma diferente. Então, eu sinto que agora você tá olhando mais pra isso e você tá realmente escolhendo deixar isso pra trás. O que é lindo, gente. Eu tô adorando essa energia, pra ser bem sincera. E realmente dando as costas pra isso. É, porque você tá vendo que isso não tá te trazendo emoção. Tem alguma coisa que tá faltando. E você tá sentindo que é isso. E eu super concordo. Eu acho que é isso aí, galera. Eu acho que você tá fazendo bem. E no topo a gente tem o louco, que é uma carta, né, de novos começos, é uma carta de se arriscar a fazer algo diferente. E eu acho que aqui é o que você tá fazendo no momento. Eu Eu acho que você já está dando os primeiros passos. Eu acho que você está criando aquela confiança para realmente continuar andando, porque eu acho que é super importante o primeiro passo, mas eu acho que aí eu já, né, também sendo super sincera aqui, é um caminho que quando a gente escolhe, leva tempo, porque não é uma coisa que vai acontecer tipo de um dia pro outro, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, quando você dá o primeiro passo, você tem começando a enxergar algumas coisas. Mas aí, conforme você vai caminhando ainda mais o caminho, às vezes uma outra portinha abre, uma coisa diferente que você precisa curar. E as coisas vão juntando, enfim. Então, não é um caminho fácil de se perseguir. Eu vou ser bem sincera aqui. Não é um caminho fácil. É super doloroso, na verdade. Você se. Geralmente eu falo que eu tive que ir pro inferno por contra, por vontade própria, pra conseguir estar na energia que eu tô hoje, sabe? Mas eu acho que é muito isso, do tipo assim, de ir realmente lá pra puta que pariu e realmente olhar pra tudo que tem que ser olhado e falar, não, tá bom, é isso. Curar o que tem que ser curado, aí voltar aqui pro rolê e fazer as coisas acontecerem. Mas leva tempo e cada pessoa é, processa as coisas de uma forma diferente. Então, assim, você também tem que ter muita compaixão por você mesmo, tá? Aí também no final do deck saiu o Valete de Paus. Ai, e aqui eu tô pegando muito essa energia de assim, de você. Por isso que eu falei essa questão de compaixão. Porque com o Valete de Paus eu sinto que talvez você vai querer apressar as coisas. Fazer as coisas super rápido e tal. E pode ser que às vezes no começo você vai estar super empolgado, quer fazer um monte de coisa e blá 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 blá. E realmente, né? Porque é normal quando a gente tá, né, animado sobre alguma coisa, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu sinto que aqui é mais uma questão assim, presta atenção o como você tá agindo e reagindo ah, com as pessoas ao seu redor, com você mesmo, né? O quanto de compaixão, como você tá reagindo quando você
Porque eu acho que assim, quando a gente tá curando as coisas, a gente passa por essa fase que eu acho que a gente se sente muito envergonhado. Porque a gente começa a se sentir, nossa, como que eu deixei isso acontecer, né? Tipo, às vezes, ou como é que eu deixei isso acontecer por tanto tempo? Então, assim, a gente também entra num processo de se aceitar e se perdoar. Então, é um processo que, assim, que nem eu falei, leva tempo, mas eu sinto que você também tem que prestar atenção nas ações, nas suas ações e reações com as outras pessoas, mas também com você mesmo. Bom, eu vou pegar um conselho pra você aqui. Qual que é o conselho pra essa galera no dia de hoje? Meu Deus, galera! Que lindo! Bom, sai aqui o seis de espadas. Com o seis de espadas, eu sinto que é bem essa energia de que você quer, né? E saiu o cinco de espadas anteriormente. Então, com o seis de espadas, é muito essa energia de querer. E, gente, e eu acho que é muito interessante porque saiu várias cartas de movimentação aqui também. Então, assim, com o seis de espadas, essa questão de, essa energia de querer mover para algas, para águas mais calmas, né? Para se mover, se realmente se mover, começar a pensar de uma forma mais que que não te traga tanto estresse, tanto, sabe, que não realmente sair dessa energia que você estava e que você está saindo, né? Então, gente, eu sinto que tá tendo muito essa movimentação de que você quer, que você já tem essa mentalidade que você precisa e que você quer sair desse ciclo que você tem se mantido. No final do deck tem a morte, que é sobre transformação. E assim, eu sinto que realmente esse passo que você tá dando vai trazer muita transformação na sua vida. Vai realmente, você vai ter o seu awakening, né? Que a gente fala, não sei como fala em português. Mas você vai acordar pra vida, basicamente. E aqui a gente tem o Cavaleiro de Espadas no topo, que eu sinto que talvez você tenha uma certa dificuldade em comunicação, tá? Então pode ser que essa comunicação você perceba o quanto a sua comunicação é importante no momento. E pode ser que você queira conversar com alguém também. Que nem saiu três cartas de espadas aqui, né? Que é muito essa questão da mentalidade, mas também essa questão de comunicação. Então pode ser que ele teve alguma coisa acho que foi do tubarão, não foi? Que tinha alguma coisa que tinha que vir à tona. Então pode ser que tem algum assunto que você queira conversar com alguém, que você quer trazer à tona, mas tinha alguma coisa te prendendo. E pode ser essa energia do cinco de espadas, que é uma energia muito de querer ganhar a qualquer custo, de manipulação, de realmente querer estar tão em controle que, tipo, não se importa com as pessoas. Então, talvez isso estivesse te bloqueando
para essa comunicação acontecer, mas eu sinto que tem essa vontade, essa necessidade de fazer, de ter essa comunicação. Mas é que, assim, realmente siga, é, pega, vá pra realmente, siga o caminho que faz sentido pra você agora, que faz sentido pra você, para você se sentir mais calmo, pra você realmente ir em uma direção que você sente que vai trazer mais harmonia e alinhamento pra sua vida. Mas que tem coisa, eu acho que assim, só pelo fato que saiu a morte aqui já é super positivo, porque eu sinto que você vai realmente aqui passar por uma transformação, tá? E da comunicação aqui, eu também tô pegando um pouco da questão de assim, de novo a questão de talvez parar pra ver quando você tá se comunicando com alguém e com você mesmo, a forma que essa comunicação tá acontecendo. Para você não se julgar tanto, para você não ser tão rude ou ríspido, mas com você mesmo e com outras pessoas. Pode ser que o que acontece? De novo, que nem eu tava falando quando a gente começa a curar, às vezes, né, tem a parte do tipo a questão de, ai, ou como que eu aguentei certas situações ou certas pessoas na minha vida até aquele momento, mas também pode ter a questão do tipo assim, nossa, como que eu fui capaz de fazer aquilo pra pessoa, sabe? Ah, então pode ser que você também se sinta um pouco culpado e queira, tipo, falar algo pra pessoa achando que aquilo vai resolver a situação. Mas o que eu tô sentindo aqui é que pra você, se você sentir essa necessidade de você tentar sentar um pouco nessa energia e não simplesmente ir lá, tipo, mandar um texto gigante pra pessoa, tá? Senta nessa energia, tenta entender um pouco melhor como você se sente sobre essa energia, sobre as pessoas, sobre a situação. E aquela coisa, se perdoar, porque assim, aquela versão sua não sabia o que você sabe hoje. E essa versão de hoje não sabe o que você vai saber mais pra frente. Então, e você só vai conseguir evoluir por causa da pessoa que você foi naquele momento. Então, todas as suas versões têm uma, uma relevância para quem você é hoje e para quem você vai ser. Então, eu acho que precisa dessa integração sua. Logicamente, leva um tempo. Eu tô falando assim porque eu sei, porque eu já passei por essa situação. Então, assim, mas eu estou te avisando que isso vai acontecer, porque eu acho que aqui que é o seu conselho, de você continuar movendo em direção ao que realmente você acha que vai trazer harmonia para sua vida, mas também lembrando que em todo esse processo também tem uma transformação, que tudo né, para você conseguir construir coisas novas, você também precisa destruir coisas que tinha no seu caminho anteriormente. 10 e 10 no relógio. Enfim. Então, assim, eu vejo que é muito essa questão né, do 10 aqui, de finalizar alguma coisa. E realmente é um final de ciclo para que tenha essa transformação, para que um novo ciclo comece, né? Que também saiu aqui o louco. Então eu acho que tem muita energia movimentando. Eu não vejo muita ação, né? Porque a única que saiu aqui mais de ação foi o valete de o valete de paus. Mas eu sinto que aqui é mais essa questão de você prestar um pouco mais atenção ou como você age e reage às suas realmente ações com outras pessoas e com você mesmo.
Que é o mesmo sentimento que eu tô sentindo aqui também com o Cavaleiro de Paus. Mas os dois, né? Um é a ação e um é o como você se comunica. Mas que tem essa vontade de novos começos, de se arriscar e realmente seguir o que e fazer o que tem feito. Fazer o que tem que ser feito, porque eu acho que aqui é muito essa energia que você tá agora, que tipo assim, você enxerga que tem alguma coisa que não tá bem, que não tá bom e que você tá criando essa realmente coragem de mudar. Eu ia falar motivação por algum motivo, mas eu não quis falar motivação, porque motivação é uma coisa que a gente também precisa criar a confiança pra motivação, né? Enfim, não sei por quê, mas tá vindo a questão de hábito, né? Então lembrar que assim, tenta fazer uma coisinha, mesmo que pequena, todo dia, pra você conseguir manter movimentando para águas mais calmas, tá? Então, assim, não tem como dar um passo gigante de um dia pro outro e as coisas mudarem de um dia pro outro. Não tem como. Mas se você dá um passinho de cada vez, você vai. Hoje você vai estar mais perto do que você estava ontem. Eu sempre falo isso, que hoje eu estou mais perto do que eu quero do que eu estava ontem. Então, talvez você precise pensar dessa forma também. Gente, eu adorei essa energia. É, enfim, se você precisa conversar, tamo aí, tamo junto. Mas se tiver qualquer dúvida, né, pode mandar mensagem. Mas aqui a energia é uma energia muito, muito, muito gostosa. E eu falo gostosa porque eu sei que talvez pra você não vai ser confortável, mas depois que você passar por esse processo e você olhar pra trás, você vai entender o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. E daí eu tô feliz porque eu fico feliz porque eu estive lá. E assim, e curar, gente, a gente nunca vai ser 100% curado. Toda hora tem alguma coisa nova pra curar. É só que eu acho que quando a gente. Eu acho que os primeiros. ah, eu acho que as curas mais profundas, que principalmente vieram quando a gente era criança e tal, elas são um pouquinho mais difíceis, porque pensa, são coisas que a gente, sei lá, por exemplo, é, são coisas que a gente passou da nossa vida, tipo, por muito tempo. A gente acreditando que aquilo era o que fazia sentido pra gente. Aí, sei lá, depois de 25, depois de 30 anos, você quer mudar totalmente um pensamento. Não é fácil, né? Então, assim, tem todo esse porém, né? Mas que não é fácil, mas vale a pena o processo, passar por todo esse processo, passar esse caminho, vale a pena, porque daqui a um ano você vai olhar pra trás e vai falar, porra, como eu tô diferente. Como valeu a pena passar por tudo aquilo que eu passei. Então, assim, enfim, essa energia é muito legal, muito boa. Eu te desejo tudo de bom. Se você precisar conversar, tamo aí, só chamar. E é isso, galera. Vai, só vai. Só vai, só vai, só vai que vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Confia na tia. Bom, gente, é isso. Te vejo na próxima.